Senhoras e senhores, muito bom dia. A Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e a Secretaria de Estado da Educação têm a honra de recebê-los para o lançamento da segunda etapa do projeto Eleitor do Futuro, edição 2018-2020. Lançado inicialmente em 2013, esse projeto tem proporcionado encontros entre representantes da Justiça Eleitoral e alunos das instituições de ensino, com o objetivo de estimular a participação ativa e consciente na vida política do município, do Estado e do país. Em sua primeira etapa, o projeto contou também com o imprescindível apoio da Secretaria de Estado da Educação. Para a composição da mesa de honra desta solenidade, nós convidamos as seguintes autoridades: Dr. Luiz Fernando de Oliveira Benfatti, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral. O Dr. Wieland Silberschneider, secretário adjunto da Secretaria de Estado da Educação. Dr. Adson Taveira Rocha Leal, assessor-chefe da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Doutora Roberta Rocha Fonseca, juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Doutor Renato Lopes, diretor de ensino médio da Secretaria de Estado da Educação. E o professor João Pereira Neto, diretor da Escola Estadual Governador Milton Campos. Nós cumprimentamos a professora Idalina Franco Oliveira, superintendente da Metropolitana A. E para a abertura deste evento, ouviremos o Dr. Luiz Fernando de Oliveira Benfatti, juiz auxiliar da presidência do tribunal e diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral. Bom dia a todos, alunos, professores, senhores componentes da mesa. Inicialmente, gostaria de agradecer à Secretaria de Educação do Estado pelo apoio dado aos projetos de cidadania, promovidos pela Escola Judiciária Mineira. Principalmente, gostaria de agradecer o secretário adjunto, Wieland Silberschneider, aqui presente, pelo apoio dado, cedendo os espaços, cedendo o material necessário para o desenvolvimento dos trabalhos desenvolvidos pela escola e também com apoio do Tribunal Superior Eleitoral. Gostaria de agradecer também a presença e o apoio prestado pela Escola Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, hoje muito bem representada pelo Dr. Adson Taveira Leal, aqui presente, que tirou um tempo da sua agenda muito ocupada, vindo de Brasília, estando aqui presente hoje, o que demonstra a importância do projeto Partiu Mudar e também do Eleitor do Futuro para com o Estado de Minas Gerais. O TSE sempre foi um parceiro muito grande dessas iniciativas e, em nome da Escola Judiciária do TRE Mineiro, quero agradecer a presença do senhor e o próprio TSE pelo apoio. Também gostaria de agradecer a presença da doutora Roberta Rocha Fonseca, juiz auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral. A Corregedoria Regional tem sido uma parceira muito grande dos projetos da Escola Judiciária.
A doutora Roberta participa em vários eventos da escola, o que engrandece os eventos e nos dá muito apoio pela continuidade dos projetos. Muito obrigado. Obrigado, mas tenho mais um pedaço a continuar. Em relação às atividades hoje desenvolvidas, são todas voltadas à cidadania, e que inclui os projetos Eleitor do Futuro e também o Partiu Mudar. Ambas são iniciativas da Justiça Eleitoral voltadas realmente para o amadurecimento da nossa democracia. O estímulo da cidadania é um apoio constante, diário, para que a população participe da vida pública da nação brasileira. E os jovens, como parte dessa população, têm intensa importância nesse processo. Os jovens de hoje serão o futuro da nação. Então, temos que promover e apoiar essas atividades voltadas ao fomento da cidadania junto aos jovens eleitores. E, voltado a essa importância, a esse destaque das ações de cidadania, o apoio da Secretaria de Educação de Estado vem só corroborar a necessidade de desenvolvermos esse tipo de ação. O apoio dado até hoje, cedendo escolas e com a participação dos alunos, foi muito importante. Agora, com o projeto Partiu Mudar, isso tende a se ampliar com a participação, inclusive, dos nossos ilustres professores. Os professores, realmente, são agentes talhados e voltados para ações de cidadania, são pessoas preparadas que tenho certeza que desempenharão um excelente papel nessas ações. Bom, para findar, então, e agora sim findando, eu quero agradecer a presença de todos, contem com o apoio da escola e espero que os projetos hoje apresentados desempenhem um papel fundamental para o aperfeiçoamento da nossa democracia. Muito obrigado. Tem agora a palavra o professor Wieland Silberschneider, secretário adjunto de Educação. Bom, queria cumprimentar a mesa, na pessoa do Dr. Luiz Fernando, com esse projeto tão inspirador do Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimentar a todos os colegas aqui da Secretaria de Educação, estou na Secretaria de Educação com a professora Macaé, na pessoa do professor João, diretor aqui do Estadual Central. E dizer para vocês que é algo inspirador realmente um projeto dessa natureza, porque faz a gente pensar no momento que estamos passando no nosso país, a trajetória nossa de cidadania brasileira, não é? Estamos passando por um momento onde as instituições estão sendo desrespeitadas, dilapidadas, não é? E os direitos sociais conquistados a duras penas nos últimos 15 anos estão reduzindo-se, né, com decisões complexas como a da mal fadada emenda constitucional 95. A meninada ainda não deve estar sabendo o que é isso. É uma legislação que proíbe que as despesas com políticas sociais cresçam acima da inflação. Então, com isso, vamos reduzir a possibilidade de expansão da oferta de educação, de saúde, de segurança, de defesa do meio ambiente, não é? E outros temas tão importantes para o futuro do nosso país. Mas eu queria saber aqui da meninada, aqueles que têm 16 anos ou mais, quem é que tem? Isso, muita gente aqui com 16 anos, né, doutor Luiz? Pode se alistar como eleitor, não é isso? Não é? Eu não sei quantos de vocês que têm 16 anos que já fizeram a opção por ser eleitor. Por favor, levante a mão. Aí, muito bonito, muito bonito.
porque a decisão de se alistar como eleitor nessa idade é realmente o reconhecimento da cidadania, da importância de construir a cidadania. Eu sou de uma geração, doutor Luiz, imagino que vários de nós aqui, onde nós tínhamos na escola os mal fadados as disciplinas de OSPB e moral e cívica, né? Organização da sociedade brasileira, foram matérias criadas, disciplinas num período de exceção, não é? Nós tínhamos uma ditadura militar no nosso país, mas como nada na vida é linear, tudo é contraditório, com essas disciplinas nós, estudantes como vocês naquela época, tivemos a possibilidade de ouvir, discutir temas da cidadania. Infelizmente, hoje, isso não acontece nas nossas escolas, não é? Eu não sei quantas e quantos de vocês aqui sabem cantar o hino nacional todinho. Gente, que tanto de meninada inteligente. Pois na minha época, a gente iniciava a aula cantando o hino nacional, não é? Cantar o hino nacional não é só uma formalidade, é reconhecer aonde vivemos, aonde vamos construir a nossa vida, os desafios de futuro que nós temos pela frente. A gente vive vendo nos filmes americanos as bandeirinhas nas casas das pessoas, não é? Porque se a gente não reconhecer a nossa cultura, não reconhecer os nossos valores, não é? Como que nós vamos nos colocar para produzir o desenvolvimento, a cidadania no nosso país, não é? Nós, além de brasileiros, fundamentalmente somos mineiros, né? Minas Gerais tem uma história muito bonita, porque talvez o coração da história do Brasil bata em Minas Gerais, né? Com o ouro, com as Minas Gerais. O governador tem usado uma expressão nos discursos dele, doutor Luiz, que é muito bonita, não é? Ele fala que, primeiro, nós somos mineiros. Mineiros é uma profissão, é uma atividade de trabalho, não é? Não existe no país outro estado que tenha uma designação dessa natureza. Mineiro é aquele que desafia em busca do novo, não é? Ele vai no fundo das minas procurar aquilo que outros não têm coragem de fazer. E, ao mesmo tempo, Minas Gerais é a montanha, não é? Como dizia Guimarães Rosa, a montanha, o mar de montanhas que dá essa beleza do horizonte, dá as cachoeiras, dá os vales, os rios do nosso estado. E a montanha, não é? Ao mesmo tempo que ela delimita o horizonte, ela traz também a paz da reflexão, de pensar, não é, para onde vou, como atravesso o desafio dos altos e baixos da nossa geografia. Então, Minas tem uma coisa muito bonita, essa combinação, a aventura, a força, o desejo de mudar, que o mineiro traz na sua origem, não é? E essa sabedoria de saber mirar o horizonte e procurar o melhor caminho a seguir. Eu acho que um projeto como esse do eleitor, doutor Luiz, ele resgata para a gente essa dimensão de mineiridade, não é? Construir o eleitor do futuro, não é? É a gente parar e refletir que valores, que questões precisamos colocar dentro da sala de aula para que a gente faça um Brasil melhor e uma Minas Gerais melhor. Vocês, meninos e meninas que estão com 16 anos, lembrem-se, o ano que vem teremos eleições. Aliás, precisamos ter uma postura cidadã forte para garantirmos que hajam eleições democráticas no nosso país e no nosso estado,
Portanto, alistem-se como eleitores, né, e ajudem cada um na sua escola a que esse projeto dê bons frutos junto com os seus professores. Muito obrigado. O doutor Adson Taveira Rocha Leal, assessor-chefe da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, nos falará agora sobre o projeto Partiu Mudar, lançado por aquela instituição. O professor Adson Taveira Rocha Leal, natural de Campina Grande, na Paraíba, é bacharel em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, foi pesquisador visitante e é mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa. Também é especialista em Direito Civil e Empresarial pela Universidade Potiguar. Doutorando em Ciências Jurídico-Civis pela Universidade de Lisboa. É professor da Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal, é professor de graduação e de pós-graduação e também coordenador adjunto da graduação em Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público e é assessor-chefe da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Então, para proferir sua palavra, tem a palavra o doutor Adson Taveira Rocha Leal, do TSE, e, nesse momento, nós pedimos à mesa que se desfaça, que os senhores possam se assentar, porque haverá um vídeo. Bem, pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Antes de mais, eu queria só fazer os cumprimentos formais às pessoas que viabilizaram esse evento, que abriram as portas dessa escola, que me convidaram com muito carinho, me receberam com todo carinho. Estou extremamente feliz de estar aqui. Eu vou fazer todos os cumprimentos aqui nas pessoas dos professores aqui presentes. Senhores professores, é para vocês que eu vim, é com vocês que eu vim conversar hoje. Lógico que a presença juvenil aqui é muitíssimo importante, mas eu tenho um pedido para fazer a vocês. Eu trouxe um projeto para apresentar e queria fazer um pedido, porque lá, dentro de uma sala no Tribunal Superior Eleitoral, a gente não tem a capilaridade, a gente não tem a mínima condição de chegar até o nosso público-alvo direto, imediato, que são esses jovens que estão aqui presentes também. Então, a gente precisa muito de um público-alvo intermediário, um público-alvo imediato, para fazer esse projeto funcionar. Então, só os meus primeiros cumprimentos aos professores aqui presentes. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela presença de vocês. Eu espero ser breve, de modo que reste algum tempo ainda para a gente conversar a respeito do projeto, para a gente captar algumas impressões de vocês, ideias de vocês, e depois, no final, vou deixar o meu contato para que a gente continue conversando a respeito, tá bom? Em relação à Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, muitíssimo obrigado também, os meus cumprimentos ao doutor Luiz, à doutora Roberta. Eu ia fazer os cumprimentos na figura da doutora Roberta, que era a presença feminina aqui na mesa, mas diante do abandono coletivo, eu fiquei aqui, eu nem estava nervoso, eu estava super tranquilo, porque estou feliz, mas agora a palma da mão já tá suada, porque eu fiquei sozinho aqui. Mas, enfim, vamos conversar sobre esse projeto Partiu Mudar, tá, gente? Eu pediria 1 minuto da atenção de vocês, só para mostrar a vocês um pouquinho da ideia das escolas judiciárias eleitorais, em que frentes nós atuamos, para depois a gente entrar a fundo, de cabeça aí nesse projeto, tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Bem, pessoal, as escolas judiciárias eleitorais, elas estão presentes em todos os estados do Brasil. Hoje nós somos 26, mais o Distrito Federal e mais uma escola no Tribunal Superior Eleitoral. Então, somos ao todo 28 escolas judiciárias eleitorais que atuam basicamente em 3 frentes, né? São 3 frentes, 3 eixos de atuação principais das escolas judiciárias eleitorais. O primeiro deles é de capacitação, é a formação de servidores e magistrados em matéria de direito eleitoral. O segundo eixo é o de
de aperfeiçoamento de práticas eleitorais. É lá que a gente se aproxima muito da academia, a gente realiza eventos, a gente publica uma revista científica, a gente realiza seminários, enfim. É lá que a gente se faz academia, efetivamente, né? E, por último, nós temos, mas não menos importante, nós temos o aperfeiçoamento das práticas de cidadania, o fortalecimento de cidadania. Então, a ideia é a seguinte: há algum tempo, esses eixos foram bem arrematados, bem definidos em uma resolução, a resolução 23482 do TSE, que regula a atuação das escolas judiciárias eleitorais, e esse eixo de cidadania, nós conversávamos um pouquinho mais cedo, né, doutor Luiz, como esse eixo é interessante e tem se desenvolvido bem no âmbito das escolas, principalmente porque é aqui que nós vemos os olhos das pessoas que estão envolvidas nas escolas brilharem. Então, é algo bem próximo de vocês, assim, a atuação dos professores tem esse viés, essa satisfação, né, de fazer com que os status quo mudem. Então, a gente vê nesse eixo de fortalecimento da cidadania uma atuação bastante promissora, tá? E todas as escolas estão engajadas no sentido de fortalecer a nossa cidadania. Então, a ideia inicial era falar sobre a EGE, as EGEs, melhor dizendo, mas eu vou pedir licença para vocês. Eu sei que não é pedagogicamente adequado colocar textos em slides e lê-los simplesmente. Prometo que só vou fazer isso durante 2 minutos, tá? Eu trouxe um trecho de um livro, depois eu vou revelar o livro, vou fazer até uma indicação para quem não conhece, mas é um livro fantástico que mudou a minha vida. E eu trouxe aqui um trecho desse livro que eu queria ler para vocês. O que eu queria demonstrar para vocês é o interesse na mudança. Como é que se empreende uma mudança? Vejam esse cenário aqui. Vejam esse cenário. Esse é um cenário social, econômico, político. Eu vou ler para vocês, porque acho que lá no fundão o pessoal talvez não esteja enxergando. Mas, aspas, imaginem um mundo sem instituições. Um mundo em que as fronteiras entre os países pareçam ter se dissolvido, deixando uma paisagem única, interminável, na qual as pessoas viajam em busca de comunidades que não existem mais. Não há mais governos, sejam eles em escala nacional ou local. Não há escolas ou universidades, não há bibliotecas ou arquivos, nenhum acesso a qualquer tipo de informação, não há cinemas ou teatros e certamente não há televisão. O rádio de vez em quando funciona, mas o sinal é distante, quase sempre em uma língua estrangeira. Ninguém vê um jornal há semanas, não há ferrovias ou automóveis, não há telefones ou telegramas, não há correio, nenhuma forma de comunicação a não ser o que é passado de boca em boca. Não há bancos, mas isso não causa uma grande dificuldade, porque o dinheiro não tem mais nenhum valor. Não há lojas, porque ninguém tem nada para vender. Nada é feito aqui. As grandes fábricas e comércios que costumavam existir foram todos destruídos ou desmantelados, bem como a maioria dos outros edifícios. Não há ferramentas, a não ser o que pode ser desenterrado do lixo. Não há comida. A lei e a ordem virtualmente não existem, porque não existe força policial ou judiciário. Em algumas regiões, parece não existir mais nenhum sentido claro do que seja certo ou errado. As pessoas se servem do que querem sem respeitar o direito de propriedade. Na verdade, o sentimento de propriedade em si praticamente desapareceu. Os bens pertencem apenas àqueles que são fortes o bastante para preservá-los e àqueles que se dispõem a guardá-los com as próprias vidas. Homens armados percorrem as ruas pegando o que desejam e ameaçando qualquer um que procure impedi-los. Mulheres de todas as classes se prostituem por comida e proteção. Não existe vergonha, não existe moral, existe apenas sobrevivência. O Dr. Silber Schneider sabe que esse é o contexto que provavelmente os familiares do senhor vivenciaram. Esse é um livro chamado O Continente Selvagem, do autor chamado Kate Love, que ele traça um parâmetro, assim, ele traça um panorama, melhor dizendo, da vida cotidiana da Europa após Segunda Guerra. E é muito interessante porque todos os livros que você pega sobre a história da Segunda Guerra, sobre o pós-Segunda Guerra, se debruçam muito sobre o cenário político, né, advindo, sobre Guerra Fria na sequência, sobre o cenário econômico advindo, mas não fala da vida cotidiana das pessoas. Esse livro trata sobre a vida cotidiana das pessoas. Essas pessoas encontraram esse cenário catastrófico aqui na Europa pós-Segunda Guerra Mundial e, com muita determinação, com muito vigor,
reconstruíram um continente inteiro. Eu vou colocar aqui com uma certa margem de segurança em 2 décadas. Eu vou pegar o exemplo da Alemanha, que me é mais próximo, mas em Munique, por exemplo, em 1972, os alemães já estavam realizando Olimpíadas. Ou seja, arredondando aí, 25 anos depois, os alemães já estavam fazendo Olimpíadas em Munique. Tudo bem que Munique não foi tão devastada como cidades como a própria Berlim e Dresden, mas Munique foi atingida assim, pela guerra, só que ela se reconstruiu do nada, as fronteiras políticas foram postas, as fronteiras culturais foram recolocadas e eles estavam fazendo uma das maiores festas, um dos maiores eventos do esporte, mas um dos maiores eventos humanos que se tem notícia. Então, esse é o cenário europeu e como os europeus reagiram a esse cenário. O cenário próximo que eu quero colocar para vocês não é de determinação, não é de vigor, mas sim de apatia. Sinceramente, meus caros amigos, vou chamá-los de amigos, somos colegas aqui. As nossas instituições, bem ou mal, ainda funcionam. A nossa corrupção está na superfície, finalmente está na superfície. Ou seja, algo que ninguém tinha, algo que era tabu se conversar a respeito, algo que ninguém imaginava que pudesse acontecer, está acontecendo. A gente levou a corrupção para a superfície, está à mostra. Todo mundo vê a corrupção acontecendo no nosso dia a dia e a gente olha na cara das pessoas corruptas. Eu acho que esse é um ganho significativo, um ganho histórico para nós. A gente tem que valorizar isso, tá? De todo modo, quando a gente tem um país em que as coisas relativamente, vou sempre frisar isso, relativamente funcionam, mesmo assim, nós criamos um cenário de apatia, principalmente apatia política. Vocês estão vendo essas aspas aí? Essas aspas são retiradas, são aspas mesmo, são frases reais retiradas da pesquisa do Jovem Eleitor 2017, realizada pela Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. São exemplos de frases. Essas são frases até leves, tá? Diante de todas as que a gente colheu. Então, olha as frases dos jovens. Eu voto porque sou obrigado. Concorde ou não, mas é uma frase forte. Eu voto em branco porque nada muda mesmo. Depois, meu voto é apenas mais um. Não faz diferença. O que eu estou querendo despertar em vocês é principalmente um sentimento de que a mudança está presente, a mudança é viável, possível e, inclusive, rápida. Inclusive rápida. Ora, se os alemães, se a Europa como um todo construiu-se do zero em 25 anos, a gente pode não estar trabalhando para essa geração de jovens, mas a geração... Quando a minha filha hoje tem 1 ano e 11 meses, quando a minha filha estiver participando do alistamento eleitoral e quiser se engajar mais na vida política, o cenário pode ser outro completamente. Agora, ou se planta agora, ou nunca se colherá. Então, é esse cenário de esperança que eu queria iniciar com vocês, é uma conversa de esperança mesmo. Na semana, tem uns 15 dias, 10, 15 dias, eu participei de um evento parecido com esse, no Rio de Janeiro, promovido pela Escola Judiciária do Rio de Janeiro, e o Unicef com jovens do Brasil inteiro. Foi um rapaz, um ativista social da favela do Alemão, falar sobre os motivos pelos quais ele se engajou no embate social, no embate político dentro da favela do Alemão. E ele dizia o seguinte, ele disse, olha, eu enchi o saco, eu estava de saco cheio dessa ideia de que quem mora no Alemão é bandido. Tá? Favelado no sentido pejorativo do termo. Então eu estava de saco cheio, eu queria passar uma mensagem de boa prática dentro da favela do Alemão. Ele hoje tem um projeto consolidado, chama Coletivo Papo Reto. Vocês que são usuários de Facebook aí, podem acessar depois, é super interessante. E aí eu peguei a deixa do discurso dele, de saco cheio, de uma mídia que só passa a favela do Alemão como algo em que como um ambiente só de bandidagem. Eu peguei o escopo, não estou fazendo comparações diretas, mas eu me inspirei
e eu conversei com ele o seguinte, disse, olha, sabe de uma coisa, eu também estou de saco cheio, porque eu moro em Brasília, pago minhas contas, faço as minhas coisas todas morrendo de medo de alguma coisa dar errado, porque tudo certinho, tudo no tempo, né? Tudo como deve ser, e a gente só escuta falar-se que Brasília é o antro, né? O antro da corrupção, é o antro da bandidagem. Eu vou ser bem sincero para vocês. A Margaret Thatcher dizia que se você precisar dizer que é autoridade é porque você não é autoridade, né? Eu vou precisar dizer aqui, mas eu sou honesto, pessoal, né? Eu pago minhas contas, está tudo em dia, eu trabalho pra caramba, quem me conhece sabe que eu trabalho pra caramba, e eu estou de saco cheio desse cenário de desmotivação, de apatia em relação ao cenário político. Tem muita gente, eu diria que a regra em Brasília é de pessoas engajadas politicamente e pessoas determinadas em fazer a coisa se transformar positivamente. Então, essa é uma mensagem de indignação, e com base nessa mensagem de indignação, eu vou começar a falar sobre o nosso projeto Partiu Mudar. O projeto Partiu Mudar nasceu de uma parceria existente de longa data com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, né, o UNICEF. O UNICEF já está desde 2004, 2006, com o TSE, e se engajou bastante na concepção e na implementação de um outro projeto, que eu vou falar daqui a pouco, que é o projeto Eleitor do Futuro. Esse a gente nem se preocupa mais, né, Norico? Porque já está tão consolidado, já está tão firme em todos os estados brasileiros, que a gente já está criando um novo projeto para andar de mãos dadas com esse Eleitor do Futuro. Então, a gente já fala um pouquinho sobre ele. Essa parceria, ela estava relativamente assentada, e aí nós demos um upgrade nela, demos uma sacudida nela, de modo que a gente acabou concebendo um projeto paralelo ao projeto Eleitor do Futuro. Só para vocês terem uma primeira noção, o projeto Eleitor do Futuro, ele é um projeto guarda-chuva, ele contempla milhares e milhares de iniciativas, com grande espaço para a regionalização. Então, cada estado tem condições de pegar e conceber suas próprias iniciativas dentro desse projeto Eleitor do Futuro, mas o projeto Eleitor do Futuro está visceralmente relacionado à educação fundamental. Tá? A educação fundamental estava muito claramente vinculada à educação fundamental. E aqui a gente vai conceber um outro projeto, que é esse hashtag Partiu Mudar, para preencher um gap, aquele gap de apatia política entre jovens com idade compreendida entre 14 e 17, 18 anos, ou seja, aquele pessoal que já está autorizado do ponto de vista legal a participar, a tomar parte mesmo do cenário político do Brasil. Então, a gente concebeu esse projeto Partiu Mudar, de modo que ele andasse de mãos dadas com o Eleitor do Futuro. Esse projeto Partiu Mudar, ele está muito focado para o ensino médio. Eu sempre digo isso, como a gente não sabe, a gente não constrói nada sozinho, a gente precisa de auxiliares. E, nesse sentido, o UNICEF foi muito importante, foi um parceiro muito importante para nós. Porque é o seguinte, a gente não consegue falar o idioma transgeracional, né? São idiomas realmente diferentes que se falam, né? Então, a minha geração fala um idioma, tem alguns professores aqui que são de outra geração, falam outro idioma, e os jovens que estão aqui nos ouvindo falam outro idioma verdadeiramente, né? Não é só de gíria, não é nada, mas é de significado das coisas, né? De colocação das coisas. Então, é um idioma verdadeiramente diferente. De modo que, quando nós concebemos o projeto se chamava Educação para a Cidadania, ainda faltou até um termo ali, desculpem, mas Educação para a Cidadania Democrática no Ensino Médio. E aí foi preciso o UNICEF, que está muito mais próximo dos jovens, se aproximar da gente e dizer, olha, vocês estão falando grego aqui, né? Vocês não vão chegar no público-alvo de vocês. Eu digo, então tudo bem, venham e nos ajudem a falar a linguagem do nosso público-alvo. E a primeira tradução, aqui entre aspas, que foi feita, foi exatamente o título do projeto. O título do projeto foi concebido através de enquetes com jovens, com essa idade, né, do nosso público-alvo direto, e o hashtag Partiu Mudar foi o título vencedor. Então, nós temos esse contexto aí de um projeto que nasce a partir praticamente da costela de outro, ou seja, nós temos o Eleitor do Futuro e nós temos outro agora para se unir a esse projeto, para tomar agora todas as frentes da educação fundamental e da educação do ensino médio, né? Do ensino fundamental e do ensino médio. Tá? Bem, qual é o cerne desse projeto? O cerne do projeto
a gente parte da ideia, parte da compreensão de que política não é voto. Voto não é, aliás, voto é política, mas política não se restringe ao voto. Existia um incômodo de nossa parte no sentido de uma compreensão muito míope do que é a democracia, do que é política e como se faz e se consolida a democracia. Tanto é que o cenário mais comum era de voto hoje e 4 anos depois não se sabe o que é que aconteceu, quem é que está candidato agora e vota-se de novo. Nesse período de 4 anos, ou melhor, de 2, né, porque a gente tem as eleições gerais, as eleições para Senado, deputados, etc. Então, a cada 2 anos nós temos eleições, mas a cada 2 anos é que você exercia democracia, a cada 2 anos é que você exercia política, você participava do cenário político do teu país. Isso é extremamente temerário, isso é uma visão míope da coisa. Então, a ideia aqui desse projeto é conceber a política cotidiana, ou seja, eu estava pensando aqui, sabe? Tem alguns aplausos foram mais altos do que os outros aqui. Sabe o que é que vocês fizeram? Aplaudindo, sem abrir sem falar nada, vocês fizeram política aqui. Tá? Então, a ideia é o engajamento, a forma como você reage a alguns aspectos da vida cotidiana, isso é política. Se vocês hoje se reúnem para implementar um projeto de coleta seletiva de lixo, e vocês fazem isso democraticamente, o que vocês estão fazendo é política. Então, a gente quer transformar o cenário político, ampliar o cenário político para que ele não seja mais analisado e visualizado de forma míope. Tá? É possível entender que política se faz de modo ativo, de modo cotidiano. Tá? Então, a gente vai voltar a conversar sobre isso, inclusive. Mas eu queria mostrar para vocês, portanto, o resultado. Né? Eu já disse a vocês que nós partimos de um diagnóstico de distanciamento do jovem em relação à política. Eu estou utilizando distanciamento, é uma palavra politicamente correta, inclusive. Eu posso até utilizar de verdadeiro asco do jovem em relação à política, tá? Em relação à democracia, em relação às instituições brasileiras. Então, esse é o diagnóstico. Agora nós vamos para o produto. Falei um pouquinho sobre o projeto, vamos falar sobre o produto. O produto, gente, o coração do projeto Partir Mudar é um website. Foi a forma mais democrática, diga-se de passagem, que a gente encontrou para entregar, e mais prática, né, sem pagar frete, inclusive, de entregar o material para os professores, que são os grandes responsáveis pela implementação disso em sala de aula. Tá? Então, o website hoje está hospedado no portal do TSE, vocês encontram facilmente, é o tse.jus.br/Partir Mudar. E lá vocês vão encontrar uma série de materiais. Os materiais são voltados para os alunos, tem uma área do aluno e tem uma área do professor. Inclusive, vocês vão encontrar, se vocês entrarem agora, vocês vão encontrar um site em construção. É porque não deu tempo de ficar pronto, né? Não é isso. É que o projeto é um projeto em construção. Ele ficou pronto, ele está na rua, ele já tem acesso, a gente está fazendo os lançamentos regionais, eu vou falar sobre isso um pouquinho, mas é um projeto em construção permanente. A gente quer que esse projeto tenha condições de durar aquilo que está durando o eleitor do futuro, ou seja, décadas. Tá? Então, a ideia é que o website ele se construa colaborativamente com os senhores, com os alunos, com as nossas escolas judiciárias eleitorais, de modo que ele vire um banco de iniciativas cada vez mais rico. Falando em banco de iniciativas, eu queria só fazer só relatar um caso. No final do ano passado, no final de 2016, nós recebemos um convite para participar de um seminário sobre democracia, sobre a educação para a democracia, em Nova Delhi, na Índia. E o nosso diretor, o professor Fábio Quintas, se fez presente, palestrou no evento e trouxe uma bagagem gigantesca de ideias e de inquietações. Sabe o que a gente percebeu? A gente percebeu que a gente estava utilizando como espelho países como os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, né? A gente estava falando em voto distrital e tudo, a gente estava falando sobre o sistema político, sistema eleitoral alemão, né? E aí a gente se deu conta de que o que a gente estava fazendo era uma inversão de coisas, porque o contexto cultural, sociocultural, o contexto até geográfico é absolutamente diferente. Não dá para tentar implementar tal qual um sistema alemão aqui no Brasil. Não dá para implementar, simplesmente importar da forma como está lá. E a gente encontrou na Índia
um exemplo de país, mas muito parecido com o nosso. Muito parecido com o nosso. Com grandes problemas de logística em decorrência da geografia, do tamanho continental do país. Uma sociedade de castas. Nós vivemos uma sociedade de castas, pessoal. Castas não religiosas, castas econômicas, castas sociais. Mas sim, nós temos uma divisão de castas muito clara no Brasil. E aí, lá na Índia, eles têm um banco de dados, de materiais, iniciativas, de boas práticas, gigantesco, fantástico, extremamente rico. E aí, como as coisas boas estão aí para ser copiadas, a gente disse, vamos utilizar o Partiu Mudar, vamos criar o coração do Partiu Mudar como um banco de dados aqui, um website que concentre uma série de iniciativas, uma série de boas práticas, de materiais a se compartilhar e a se utilizar. Então, a ideia é, o que é que vocês vão encontrar, basicamente, hoje no website do Partiu Mudar? Vocês vão encontrar um histórico do eleitor do futuro, que é aquele projetinho que já está aí há décadas, né? Mais de uma década, né? Seguramente, mas décadas ainda não, mas mais de uma década no ar e consolidado. Então, a gente fez um apanhado histórico de como o projeto começou, a gente fez uma análise de todos os... A gente fez um tour pelo Brasil, vendo como é que as escolas judiciárias eleitorais, os nossos parceiros, têm implementado em cada região, com suas particularidades, né, geográficas, culturais, como é que elas têm implementado o eleitor do futuro, de modo que as pessoas que ainda não conhecem o eleitor do futuro tenham um material fantástico, assim, um material muito rico assim, de contextualização e, acima de tudo, de registro histórico do projeto, né? Então, vocês vão encontrar esse histórico do eleitor do futuro. Mas agora eu vou entrar na minha menina dos olhos, assim, é o que deu uma trabalheira fazer e é um produto do qual a gente se orgulha bastante, é um produto voltado para os professores. Nós disponibilizamos um guia do professor. Lá no guia do professor, isso foi algo que a gente verificou muito claramente também, dos professores, tudo bem, tem internet, etc., mas dos professores, hoje em dia com fake news, né, e tudo que você pode confiar, então os professores sentiam uma certa insegurança, no sentido de qual material é apto a se levar para a sala de aula, qual material é verdadeiro, é azeitado, é carimbado, né? Então, assim, em qual material eu posso confiar? Eu não estou entrando aqui como paladino da moralidade, mas o que a gente fez foi tentar construir um material, um guia de conteúdos confiável. Um guia confiável. Tá? Então, o que vocês podem encontrar lá, a priori, é esse guia do professor com o coração aberto de que quer entregar um material verdadeiro, com fontes, com referências, pedagógica e metodologicamente pensado para ser utilizado em sala de aula. Hoje o Guia do Professor, a primeira edição, por isso eu digo que é algo em construção, a primeira edição do Guia do Professor trouxe consigo 3 grandes temas. O primeiro é o da participação feminina na política. Não sei se os senhores sabem dos números, mas hoje nós temos mais de 50% da população de mulheres, e nós temos, vocês sabem a representação no Congresso, por exemplo? Já viram? Vocês sabem a meninada aí? Qual o percentual, quantos por cento de mulheres estão representando a sociedade brasileira no Congresso? 5%? Foi mais pessimista, mas eu sou dos teus. 5%, 6%, 10%, chegamos no número. É ali entre 9%, 10%, 11%, né, porque varia porque tem suplência e etc., então varia aqui e acolá, mas nós temos uma população com mais de 50% de mulheres e nós temos uma representação reduzida a, arredondando, 10% na nossa casa, nas nossas 2 casas do Congresso, né? Então, tem algo, no mínimo, mal explicado, mal aplicado, tá? A ideia não pode ser essa. Então, lá, nós optamos por explorar esse tema da participação feminina na política. Outro tema que a gente explorou foi a importância dos partidos políticos na consolidação da democracia, em época em que se discutem as candidaturas avulsas.
Então, como é que você pode levar isso para a sala de aula, esse debate, colher opiniões, tentar desenvolver o instinto político dos alunos e até do próprio professor, né? Então, a importância dos partidos políticos, outro tema extremamente relevante no contexto da sociedade da informação que a gente vive, o papel da mídia na consolidação da democracia. Então, lá vocês vão encontrar um texto técnico mesmo, com informações jurídicas, políticas, e depois vocês vão encontrar um texto, um material muito mais jornalístico, muito mais palatável para uma linguagem que, em tese, seria a mais adequada para a sala de aula. Tá? E depois vocês vão encontrar sugestões, logicamente, eu não quero aqui querer retirar um pouco ou muito da liberdade de cátedra de vocês, mas vocês vão encontrar sugestões de aplicação daquele material em sala de aula. Tá? É algo que eu sempre chamo a atenção, é até minha mensagem final. A gente não concebeu esse projeto para ser algo a mais para ser feito pelos professores. A gente conversava rapidamente, o Dr. Silva Schneider estava me dizendo que o cenário atualmente é de encorajamento do ensino integral. E o professor, com muita perspicácia, dizia que ninguém sabe o que o danado é o ensino integral. E eu tive uma conversa muito parecida, professor, com o secretário de Educação do DF, e que ele dizia, olha, não faz o mínimo sentido conceber um ensino integral em que você tem, a priori, assim, aproximadamente o dobro da carga horária e você simplesmente duplicar a carga horária explorando o mesmo conteúdo. Ou seja, a gente vai ter o dobro de carga horária, mas a gente tem que saber o que explorar. Tá? Isso é uma realidade. Eu sei que todos os estados têm uma preocupação com a implementação, pelo menos gradual, né? Uns mais, outros menos, mas todos têm essa preocupação da implementação do ensino integral. Então, esse tipo de projeto aqui é um projeto que pode sim preencher a nova carga horária. Tá? Esse projeto não tem nenhuma pretensão, absolutamente nenhuma pretensão de impor currículo. Pelo contrário, o tema é cidadania. O tema é cidadania. Eu vou mostrar mais para frente para vocês, mas vocês sabem que na LDB, a cidadania é uma das finalidades, ou a preparação para o fortalecimento, para o exercício da cidadania, é uma finalidade, é um objetivo da educação. Tá? Então, não se educa se não se passar por esse viés da cidadania. Não sou eu que estou dizendo, é a lei de base da nossa educação, a lei de base da nossa educação em nível nacional. Então, era sobre isso que eu queria mostrar, era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Não é algo a mais para ser feito, é que, na verdade, existe uma demanda reprimida, existe uma necessidade, uma imposição até de que os professores trabalhem esses temas em sala de aula, e o que a gente está dando, na verdade, é uma roldana, é um instrumento, tá? É um instrumento, de modo que o professor possa cumprir o seu mistério, que eu tenho certeza, assim, eu sou professor, não sou professor do ensino fundamental nem médio, sou professor de ensino fundamental, superior há 10 anos. Então, a minha realidade, eu tenho certeza, é uma realidade diversa da de vocês, tá? E eu não estou aqui para dizer que eu conheço a realidade de vocês, eu sei o que é melhor para vocês, de modo algum. Eu só estou querendo o coração aberto de vocês para eu entregar um instrumento nas mãos de vocês, para que vocês, se sentirem à vontade, apliquem em sala de aula, porque os temas são extremamente relevantes. Tá? A gente falava nesse tipo de educação, é lógico que é sempre um tema muito delicado, eu comentava com o doutor Luiz, esse tipo de ensino sempre remete à educação moral e cívica, né? À organização social e política do Brasil, né? Um tema que eu não peguei ainda, não é da minha geração, mas isso sempre traz consigo muitas preocupações. Em época de discussão em torno da escola sem partido, né? O que a gente quer não é trazer o cenário partidário para dentro de sala de aula. É lógico que os partidos, não se fala hoje em dia, enquanto não se aprovarem as candidaturas avulsas, não se fala em exercício democrático sem a participação dos partidos. Então, os partidos estão aí. Mas é possível trabalhar política de forma apartidária. Isso é uma convicção que nós temos. Tá? Então, a ideia aqui é
colocar nesse guia do professor um instrumento para que vocês cumpram um mistério que já existe há muito tempo. Inclusive, eu vou mostrar para vocês um trecho do decênio, né, da educação de Minas Gerais, em que se trata, em que há essa previsão de exploração do tema de cidadania. Na verdade, a proposta de se explorar a cidadania, de explorar a democracia, explorar a política, é como um tema transversal. Outro dia eu conversava com um professor que ele disse que explicava a ideia de quociente eleitoral nas aulas de matemática. Olha que fantástico, ou seja, você utiliza a aula de matemática para educar politicamente também e fazer com que o aluno passe a ter consciência e conheça como o processo eleitoral se desencadeia no Brasil. Tá? Então, na verdade, a ideia não é impor conteúdo, impor currículo, né, impor carga horária, a ideia é só entregar mais uma caneta, que eu sei que a mochila dos professores já está repleta, mas é entregar mais uma caneta, mais um instrumento de educação, tá bom? Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? Esse aí é só o teaserzinho da campanha da Semana do Jovem Eleitor, tá? A Semana do Jovem Eleitor começou ontem, né, e se estende aí no Brasil inteiro, pelo braço das assessorias de comunicação e pelo braço das escolas judiciárias eleitorais do Brasil até sexta-feira. Então, a Justiça Eleitoral está realizando uma série de atividades como palestras de incentivo à participação, de conscientização no voto, de alistamento, uma facilitação do alistamento eleitoral. E diga-se de passagem, viu, o doutor Luiz estava me mostrando, são 120 mil jovens alistados em Minas Gerais, né? Então, o número ele é cada vez mais expressivo, o que indica que nós, pelo menos essa é a visão que eu tenho, indica que nós tenhamos que fazer em breve uma guinada de objetivos. O nosso cerne da participação política dos jovens sempre foi o alistamento. Mas o alistamento não redunda, principalmente porque o voto não é obrigatório, né, para essa faixa etária, mas também porque, mesmo se fossem as punições ali para a ausência, né, para a abstenção, é algo que são completamente relegadas a segundo plano, mas, enfim, a ideia de o alistamento eleitoral, a necessidade de alistar, está cada vez menor. Ou seja, nós temos 2 cenários, um de participação política formal e outro de participação política efetiva. O de participação política formal, a gente vai superando aos poucos e o prognóstico eu posso dizer que é positivo, assim, eu sou otimista nesse sentido. Ou seja, já nós teremos cumprido uma grande tarefa, um grande objetivo, que é alistar. Depois, e é bom que a gente já comece a plantar os primeiros frutos agora, a gente vai ter que transformar uma participação política formal, que é a participação via só pela retirada do título, né, pelo cadastro, pelo alistamento na Justiça Eleitoral, a gente vai ter que transformar isso em números de efetiva participação. Eu vou dizer a vocês, efetiva participação só se consegue pela conscientização, pela educação. Não tem, pode parecer clichê, mas não vou me... Isso é fato, só dá para mudar as coisas do ponto de vista político pelo meio da educação. Eu tenho sempre dito, tenho falado ao que ocorreu no lançamento regional do DF, um juiz que trabalha na Escola Judiciária Eleitoral do DF, ele disse o seguinte, ele até é muito emocionado, disse, a minha geração, eu sou muito frustrado por fazer parte de uma geração, era uma geração um pouquinho acima da minha, de fazer parte de uma geração que não conseguiu empreender mudanças efetivas. Emocionou-se, inclusive, né? E depois isso me fez pensar, ora,
cada geração tem sua importância. Nós temos certamente aqui pessoas que viveram ditadura, que lutaram contra a ditadura. Nós temos certamente pessoas que participaram do debate de redemocratização, logo após a ditadura, participaram do debate de constitucionalização, de reconstitucionalização, porque na época da ditadura nós tínhamos uma Constituição que, convenhamos, era uma Constituição apta à instauração do cenário ditatorial, então até em termos de Constituição é algo contestável, mas de reconstitucionalização e reconstrução das instituições. Então, essa geração teve uma importância fundamental, essa geração deu o sangue, deu a vida para redemocratizar o Brasil. Agora, a minha geração, por exemplo, já a geração dos jovens que estão aqui, a minha geração é a geração da maioria dos professores, pelo menos pelo que eu estou vendo aqui. Então, a nossa geração é uma geração que está sendo posta à prova, no seguinte sentido: as instituições que foram construídas lá atrás estão sendo colocadas em risco. E agora a gente tem, inclusive, um cenário político de risco em 2018. É possível que venha até um cara aí querendo salvar a pátria, e isso é muito, muito negativo, é muito temerário. Mas, enfim, não vamos tratar disso. A ideia é que cada geração tem seu valor, tem sua importância na consolidação da democracia. Eu digo sempre que, voltando para a democracia americana, se você concentra os seus esforços no sentido de comparar a sua democracia, a sua cultura democrática com a cultura democrática norte-americana, você está sendo, no mínimo, ingênuo. No mínimo, ingênuo. Porque, na verdade, eles já constroem uma cultura democrática há 300 anos, pelo menos. A gente está aqui reconstruindo uma cultura democrática em 30 anos, né? A Constituição acabou de fazer, aliás, vai fazer, né, 30 anos, 88, é isso, vai fazer 30 anos. Então, vai fazer aniversário de 30 anos, aí uma geraçãozinha, está novinha a Constituição, apesar de ser toda repuxada, né? São 90 e tantas emendas, mas isso não vem ao caso agora. Então, a ideia aqui, gente, é passar para vocês uma mensagem de otimismo, tá? Acima de tudo. Eu vou tentar só mostrar aqui qual é a nossa estratégia de implementação. Dizer que não façam comparações com cenários democráticos muito mais azeitados, muito mais consolidados do que o nosso. Realmente, a gente está trabalhando nas fundações. E o que os americanos têm em matéria de democracia é o World Trade Center, sei lá, tudo bem que derrubaram, mas a ideia é o World Trade Center, é algo que já está, a gente não consegue nem ver o topo, tá? Então vamos trabalhar com o pé no chão, trabalhar nas fundações para as coisas começarem a primeiro entrar no lugar para depois a gente começar a colocar as lajes, né, e uma por uma. Bem, qual é a estratégia de implementação desses? Eu juro que eu estou acabando, que eu quero conversar com vocês. É para isso que eu estou aqui. A estratégia de implementação, os senhores sabem melhor do que eu, a competência administrativa, executiva, em termos de ensino médio, é das secretarias de educação dos estados. Então, a gente, repito, do alto lá do Tribunal Superior Eleitoral, a gente não consegue a capilaridade necessária para implementar bem esse projeto, se não pela implementação regional. Então, a gente pensou em regionalizar a implementação e a gente está fazendo eventos muito parecidos eventos como esse, de implementação do projeto Partir Mudar, contando com o engajamento das secretarias e dos professores. Tá? Então, cada estado, essa é minha meta, eu adoraria entregar a gestão lá na Escola Judiciária Eleitoral do TSE com uma meta de 27 eventos realizados no Brasil. É muito difícil, mas eu estou tentando. Hoje mesmo eu ainda durmo em Porto Velho, em Rondônia, né? Então eu estou rodando bastante. O professor Fábio Quinta está rodando também. A gente está meio que em caravana, tentando tocar os corações e almas, né? Então a ideia aqui é fazer uma implementação regional. É um apelo que nós temos feito, no sentido de que a Secretaria de Educação, professor, vou olhar nos olhos do senhor agora, viu? A Secretaria de Educação se engaje nesse projeto, sente conosco, pense em formas de implementação, celebre um convênio que é para a gente institucionalizar as coisas, e o senhor tinha dito que os projetos começam com as pessoas e terminam nas instituições, terminam com as instituições, a gente tem que institucionalizar as iniciativas, porque senão o professor vai embora, eu vou embora, o doutor Luiz, a doutora Roberta, todos vamos embora uma hora, e a coisa tem que ficar, tá? A mensagem tem que
que ficar. Então, a ideia é formalizar e mais atingir os professores. Assim, é um apelo que eu faço para que os professores... Eu não quero que vocês saiam daqui e digam, ó, partiu sala de aula, partiu mudar agora, hashtag, bota uma camisa, vá para a sala de aula. Não. O único pedido, é por isso que eu estou aqui, é para que vocês entrem no nosso site e explorem o material. Se for interessante, ótimo, eu cumpri minha missão na Terra. Se for um material que precisa ser melhorado, vocês têm toda a abertura, eu vou deixar os meus contatos. E o site tem um espaço lá de contato que vai direto, cai direto na ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral, a gente recebe isso. Tem pressão nossa, inclusive advinda de lei de transparência, né, lei de acesso à informação, então a gente tem que dar a resposta para vocês. Tá? Então, o que a gente quer é que por essa via de contato, por e-mails, por telefone, o que é que seja, a gente consiga produzir mais conteúdo e montar um banco de iniciativas. Se vocês, professores, tiverem qualquer iniciativa com esse viés de exploração democrática, de temas de democracia, de temas de política, mandem para nós, que a gente vai colocar lá no site. Sabe para quê? Porque o que nasce aqui numa escola em Minas Gerais possa ser replicado lá em Rondônia, lá em Porto Velho. Então, a ideia é enaltecer as melhores iniciativas e nacionalizá-las. Tá? Então, sintam-se inteiramente à vontade para nos mandar boas práticas e para produzir conteúdo. Eu disse a vocês que a primeira edição tem 3 temas. Juntem-se, escrevam um 4º tema, mandem para a gente, vamos conversar. Tá? Então, o que eu quero inicialmente é só, lógico, eu já contei, já abusei da paciência de vocês, já me ouviram bastante, já estão aí doidos que isso acabe, mas eu vou abusar mais ainda e vou pedir para que vocês, quando chegarem em casa, entrem nesse site e vejam o que é que ele tem de bom e o que é que tem de ruim. O que tem de bom, maravilha, não precisa nem falar para a gente. O que tem de ruim, na mesma hora, liguem para a gente, mandem e-mail para a gente que a gente vai dar o sangue lá para aprimorar, tá bom? Então, essa é a estrutura, né, assim, em termos de implementação, é regionalizada. Eu já vou terminar, eu vou deixar aqui, quando o computador voltar a colaborar, eu vou deixar os meus contatos. E, pessoal, depois dessa mensagem de sensibilização, uma mensagem de pedido mesmo, é um clamor pela sensibilidade de vocês e pela força, pela capilaridade que vocês têm de chegar ao público aí para a gurizada. Eu queria só agradecer pela paciência. Muitíssimo obrigado pelo convite, assim, pela abertura de um espaço tão amplo aqui, tão democrático. Eu digo sempre, democracia é ocupação de espaços públicos, né? Vamos ocupar os espaços públicos, lógico, sem aquele cenário de ocupação de piquete, de toca-fogo em tudo. Não é esse tipo de ocupação, mas é de participar do foro político, do foro democrático, tá? Então, isso é um espaço democrático, isso é um espaço político, um espaço público. Eu estou extremamente feliz por estar aqui. Gosto, adoro Belo Horizonte, assim, adoro quando eu venho para cá, e hoje eu tive a alegria até de encontrar uma familiar, uma pessoa que tem o sobrenome igual ao meu. Depois a gente vai buscar até árvore genealógica aí para ver onde é que a gente se encontra nesse mundo. Mas, pessoal, desculpem-me pela delonga, realmente pela ansiedade, pela emoção de estar aqui com vocês, a alegria de estar aqui com vocês. Eu vou só reiterar os meus agradecimentos à Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Minas Gerais. Eu quero dizer a vocês que vocês podem ter orgulho de ter uma das escolas judiciárias eleitorais mais atuantes, mais bem estruturadas, mais significativas do Brasil. Tá? Então, fica aqui o meu registro de agradecimento e fica aqui a minha disposição para que vocês se aproximem da justiça eleitoral e se aproximem das pessoas e das instituições, se aproximem da política e levem isso para a sala de aula, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Temos tempo, quanto tempo para a sabatina, doutor Luiz? Meu nome é Tânia Paula, eu sou professora de língua portuguesa da Escola Estadual Maestro Vila Lobos. Eu tenho uma pergunta como docente e uma declaração como cidadã que eu quero fazer. Então, por favor, obrigado. Eu gostaria que vocês não misturassem as duas. Por favor. A minha pergunta como docente é: qual a linha tênue entre você conseguir praticar que o cidadão seja crítico,
principalmente os adolescentes, já que eu trabalho no ensino médio, qual a linha tênue entre o desenvolvimento e a doutrinação? Porque já que você falou que você está de saco cheio, eu vou usar essa palavra chula, eu também estou de saco cheio de a maioria das pessoas acharem que os adolescentes não têm capacidade de decidir por si só. Eu acho... Passa-se do pressuposto que o adolescente, o jovem, ele é uma folha em branco e tudo que você for falar, ele vai admitir. A minha vivência com adolescente de anos não é assim. Então, a minha pergunta é, qual é a linha tênue? E tem uma coisa, eu queria ressaltar o seguinte, me incomoda demais o que a mídia está fazendo, a massa, é que algumas teorias, alguns conhecimentos, eles são diagnosticados como dogmas, né? E as pessoas não querem que os jovens tenham acesso. Agora, não é porque você leu Lutero que você vai ser protestante. Não é porque você leu Karl Marx que você vai ser comunista, já que a mídia adora essa palavra, eu acho que as pessoas nem sabem o que é. E não é porque você leu Schopenhauer que você vai ser depressivo. Essa é a minha pergunta. Qual que é a linha tênue? Entendeu? Porque não tem como eu estar dentro de uma sala de aula, de nível médio, com adolescentes super capacitados, aí a gente vai no debate. Como que eu vou falar da ditadura sem falar das coisas que aconteceram na história? Como que você é impessoal? Eu não falo a minha opinião pessoal dentro da sala de aula, porque eu coloco várias vertentes, porque eu quero que o adolescente tenha contato e ele, na inteligência que ele tem, e nós sabemos que o adolescente atualmente tem acesso a muito a comunicação, a mídia social. Eu não dou minha opinião pessoal, mas eu quero que ele leia todas as teorias, sem eu falar, pô, lê Karl Marx, O Capital, sem as pessoas me chamarem de doutrinadoras, porque eu não doutrino ninguém. Aliás, eu nem passo conhecimento, eu sou uma ponte. É isso que eu queria que você respondesse. Agora, a minha declaração como cidadã, não sei como se cabe aqui. Posso falar? Por favor, espaço democrático. Eu gostaria de falar fora Temer e gostaria também... Pode deixar, eu dou meu. Eu gostaria de falar fora Temer, repúdio ao Bolsonaro 2018. E se você acha que a ditadura foi boa, para as pessoas que falam que a ditadura foi uma época excelente, que estudaram, eu gostaria que essas pessoas estudassem história, geografia política, tá? Economia e política, tanto do Brasil como nacional. É só isso. Muito obrigada. Obrigado, professora. Professora Ana Paula, né? Tânia. Professora Tânia, muitíssimo obrigado por sua participação, principalmente pela pergunta. A pergunta é qual é a linha entre educação política e doutrinação. E, sinceramente, é um desafio para cada um que leva isso para a sala de aula. A minha preocupação é só que nós não... Eu estava até preocupado, como a senhora disse, eu espero não ter, ao longo da palestra, ter matado muito a língua portuguesa, né? Mas tem professor de história, geografia e tudo, eu posso ter matado a todos aqui, né? Mas a ideia é, professora, isso é uma concepção minha, assim, uma opinião, na verdade. A senhora disse a da senhora, eu vou dar a minha. A minha opinião é que a gente não pode transformar linhas tênues em tabus. Ou seja, não é pelo fato de que é desafiador, chega a ser perigoso, chega a ser, né, arriscado você levar temas de educação política para a sala de aula, que a gente vai deixar de fazê-lo.
Então, eu acho que a educação política, sinceramente, até quem, se a senhora tem essa preocupação, possivelmente, me corrija, a senhora pode me corrigir diretamente se eu estiver errado, mas possivelmente a senhora sabe da importância da educação política e sabe da importância do professor e da escola na formação e no fortalecimento da cidadania e da democracia brasileira. Então, assim, sabe dessa importância, mas me pareceu que a fala da senhora é uma fala de receio, lógico, né? Uma pergunta de receio. Olha, eu tenho receio de levar isso para a sala de aula e isso descambar para uma acusação de doutrinação ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu acho somente que o tema... Se eu fizesse uma enquete aqui, provavelmente eu teria 100% de respostas positivas. Quem é que aqui, não precisa levantar a mão, nada, mas assim, se a pergunta fosse, quem é que aqui acha importante que se empreenda uma educação política no Brasil? Eu arrisco dizer que 100% diria que sim, não sei. Assim, diria que sim, é preciso desenvolver esse lado de política, né, da educação política. Eu vou arriscar, e tem uma certa margem de erro, né, de Ibope, de Datafolha e tudo, mas eu arriscaria dizer que quase 100%, ou mesmo 100%, diria que é importante, sim, a gente fazer isso. Agora, é uma atividade de risco? É uma atividade de risco. Por isso, nós iremos nos furtar a levar isso para a sala de aula, implementar isso em sala de aula, despertar a consciência política dos nossos alunos. Sinceramente, eu acho que seria uma atitude, por parte de formadores de opinião, seria uma atitude, me desculpem a força da palavra, assim, mas uma atitude um tanto covarde, ou seja, eu não vou entrar nesse campo minado porque eu tenho medo de que a mina exploda. Então, eu acho que a mensagem aqui que eu deixo é de opinião, verdadeiramente. Eu acho que a linha é muito tênue, sim, mas a gente não poderia transformar a linha tênue em tabu. Tá? Posso ouvir mais alguém? Pode sim. Quero ouvir. Bom dia a todos. Bom dia. Professor Wadson, muito obrigado pela palestra. Meu nome é Gustavo Freitas. Eu que agradeço. Sou professor de arte pelo Caetano Azeredo e formado em teatro. Mas eu queria desvelar um problema no sentido do judiciário, né, dos tribunais. E o Caetano Azeredo ele fica ao lado do fórum. Sobre o comentário que você fez sobre capilarização de projetos, ideias, e nós, professores, sermos mediadores desse processo, há um problema. Há uma mão única nesse discurso. Pois vocês vêm com maravilhosos projetos, vastas vezes, muitos deles muito bons mesmo, mas não há nenhum interesse em escutar o professor e demandas. Vou colocar um exemplo claro e objetivo. No intuito de aproximar, sim, o Fórum Lafayette, que é vizinho do Caetano Azeredo, e no trabalho de aprimoramento da ação audiovisual na minha escola, vínhamos trabalhando com flash mobs e tal, e acontecimentos pela escola, pela cidade. Era do meu interesse que o Fórum Lafayette fosse ali também um epicentro para os meus alunos, num lugar onde eles pudessem fazer os seus flash mobs, pensar uma coisa interessante. Fui em busca do Fórum Lafayette, sabendo que, apesar de ser um espaço público, é sempre bom, no sentido institucional, abrir o diálogo. Procurei, tentei conversar com o pessoal, e eles todos muito dispostos a mostrar os projetos deles. E quando eu coloco essa terceira pessoa do plural, tem um setor específico lá, enfim. Querendo mostrar os projetos, tudo, mas na hora de receber os alunos no espaço público, com a proposta deles, que havia afeto por parte do trabalho deles, e assim, invoco aí Carl Rogers com a relação da aprendizagem significativa. Não adianta você tentar capilarizar milhões de coisas do judiciário para com a escola, caso a escola não consiga chegar ao judiciário, sabe? Só o judiciário chegando na escola, que é isso, né? Então, é importante que o afeto do aluno, a apropriação do espaço público político, seja real e não apenas demagógico. Legal. Então, como fica isso, essa capilarização, em que continuamos vivenciando, apesar dos nossos avanços institucionais, uma hierarquização de outros setores dessa educação para com a escola e o professor sendo visto cada vez apenas como uma ponte de mão única. Legal, ótimo. Desculpa, teu nome? Gustavo. Gustavo, muitíssimo obrigado por sua participação, viu? É isso.
Gustavo, eu vou fazer só umas observações. Assim, na verdade, a tua preocupação é uma preocupação minha também. Tu falaste nada além daquilo que permeia o meu dia a dia. Também, as minhas preocupações, as minhas reflexões, sempre assim. Eu falei em ocupar espaços públicos, em ocupar democraticamente, lógico, os espaços públicos, participar do foro democrático, foro político, mas é lógico que nem todas as portas estão abertas. O que a gente quer fazer aqui é empreender uma mudança de cultura. E vocês sabem que mudança de cultura não ocorre da noite para o dia, é algo paulatino. É por isso que eu citei minha filha, que tem 1 ano e 10 meses, como uma destinatária direta, mas direta, desse projeto que a gente está colocando na rua. Então, assim, é algo que é preciso ter paciência, lógico. A impaciência é típica, inclusive, da geração dos meninos aí, né? Ou seja, os resultados muito rápidos, tudo ocorrendo da noite para o dia, a informação vem muito rapidamente, mas a gente tem que ter fazer uma reflexão de humildade até, para dizer, olha, a gente não vai conseguir implementar as mudanças que a gente quer na semana do jovem eleitor. Na sexta-feira, o Brasil não será outro. Não será outro. Na sexta-feira, quando terminar essa semana de jovem eleitor, em que pesa o engajamento das escolas todas, das assessorias de comunicação dos TREs inteiros do Brasil, o Brasil não será outro, tá? Porque é uma mudança de cultura que exige tempo, exige paciência. Pulso firme, engajamento, mas muita paciência e humildade acima de tudo. Então, assim, eu entendo que a via é até uma via natural, viu, Gustavo? Vou te dizer, uma via natural de contato do público com o cidadão, e não o contrário. O que a gente tem que, a gente tem que lutar contra instintivamente, porque o instinto é sempre do tribunal ir até o cidadão. O cidadão não vem até o tribunal. Mas a gente tem uma série de iniciativas que tentam empreender alguma mudança de paradigma para os jovens. Pronto, vou citar exemplo da Escola Judiciária Eleitoral aqui do TRE de Minas Gerais, que tem as visitas aos TREs, tem Parlamento Mirim, o pessoal foi lá para Brasília, participou de sessões, né, no Congresso, assim, é algo muito legal. É uma abertura? Assim, a gente está começando a abrir a frecha da porta, né, lógico. Até a gente consolidar a nossa democracia como uma democracia aberta, de espaços públicos abertos, isso demanda muito tempo e muita força, muita energia. Mas é para isso que a gente está aqui. Eu acho assim, eu vou aderir à tua fala, dizer que eu observo isso, mas, por exemplo, esse projeto é um projeto de mão dupla. Eu vim aqui mostrar o que eu tenho e pedir o que vocês têm. Tá? Então, é uma troca, é um intercâmbio, é produção colaborativa, é produção de boas práticas, tudo colaborativo. A ideia é que a gente use o website aqui como um espaço aberto. Eu disse isso no Rio de Janeiro e vou repetir aqui. Existe um cenário muito propício à abertura democrática no âmbito das escolas judiciárias eleitorais do Brasil. Vou ser bem sincero, eu enxergo uma rede efetiva de escolas, eu enxergo pessoas apaixonadas pela causa, assim, apaixonadas pela razão de ser da escola, principalmente a atuação em cidadania, e se vocês quiserem se aproximar de um espaço público, de um foro democrático, um foro político, e vocês não encontrarem esse espaço, vocês podem recorrer à Escola Judiciária Eleitoral, que eu tenho certeza absoluta que as portas estão abertas. Eu estou falando daquilo que me está próximo. Até a gente falar em um cenário de judiciário aberto, de parlamento aberto, tá? De um executivo aberto, demanda muito tempo. E eu só vou fazer uma observação. A justiça eleitoral ela é muito diferente de toda a estrutura judiciária, né? A justiça eleitoral é um tribunal, mas ele é muito mais um órgão administrativo. É um órgão de realização de eleições, é um órgão de capilarização, é um órgão de educação política. Então, eu arrisco dizer que de todos os órgãos do Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral é aquela que está mais aberta à entrada do cidadão. Então, assim, comecem, é uma sugestão, assim, é um feeling que eu tenho, comecem entrando nas portas abertas. As frestas vão começar a se abrir, o vizinho vai se abrir também, e já já a gente está ocupando muito melhor o cenário, o ambiente público para discutir questões de democracia e de política, tá? Gustavo, muitíssimo obrigado, tá? Tem uma professora, vocês me ligam, tá? Porque se deixar eu vou... Bom dia a todos e todas.
Meu nome é Ana Flávia, sou professora aqui da escola, do Estadual Central. Eu vou colocar uma opinião como bióloga, como professora, que eu encarei essa proposta de vocês como se fosse uma nascente. E uma nascente, ela pode ter muitos caminhos, ela pode ter muitas nuances, ela pode ter muitos acontecimentos. Então, se a gente tem aí uma proposta de uma fonte, e os nossos alunos estão aqui, eu vejo essa proposta sua não para professor, mas eu acho que essa construção ela é coletiva. Então, os meninos estão aqui assistindo, eles terão acesso a esse material também, e a proposta é que esses alunos tenham essa fonte também, que eles consultem, e que eles, como parte mais interessada, façam propostas dentro dessa construção, né, desse site, para que muita coisa seja colocada para eles. Aquilo que eles veem que pode ser modificado, acrescentado, transformado, porque ninguém melhor do que eles para poder fazer essa alteração e essa contribuição para vocês. Acho que a gente está aqui no chão e a gente faz política o tempo inteiro. Em alguns momentos a gente vai, sim, falar da questão de partido, não existe essa questão de escola sem partido, porque se eu falar de um modelo de saúde, se eu falar de qualquer tipo de modelo, não tem como eu não falar do governante daquele momento. Então, não existe isso, escola sem partido. Muito obrigado. Professora Ana Flávia, não é isso? Muito obrigado, professora. Até me emocionou no primeiro momento, eu disse, eu não vou passar essa vergonha aqui, mas quando a senhora disse que o projeto é uma nascente, e eu lembrei da fala que dizia, olha, o destinatário direto, a minha destinatária preferida desse projeto, a minha filha que tem 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses, eu fico emocionado até, porque é o reconhecimento de alguém que está na ponta, de que o projeto não está funcionando, mas pode funcionar muito bem, porque a gente está implementando a coisa agora, pode funcionar muito bem. E eu vou só pegar o gancho que a senhora disse para reforçar o fato de que o projeto ele é destinado aos jovens. É um projeto de educação política para jovens, com idade compreendida entre 14, 17 e 18 anos, que são os jovens ali habilitados já a exercer o voto, né? Então, é voltado para os jovens, sim. É só uma questão de perfil. Eu vim hoje, eu tinha combinado até com o pessoal da Escola Judiciária, eu vim hoje para conversar diretamente com os professores. É lógico que o site, vocês vão encontrar uma área do aluno e uma área do professor. Na área do professor, nós temos boas práticas assim, concebidas e efetivadas pelos professores. Na área do aluno, nós temos um banco de boas práticas concebidas e efetivadas pelos alunos. Eu vou dar só um exemplo. Há poucos meses, uns 2, 3 meses, a gente recebeu um e-mail. Na verdade, o jovem é um jovem cearense, tem 17 anos, 16, 17 anos, e ele enviou e-mails para todas as escolas judiciárias eleitorais do Brasil, inclusive para nós. E a ideia era, qual foi a proposta dele? Ele queria montar uma caravana de conscientização política. Ele queria rodar o estado do Ceará, o que é um desafio tremendo, por conta de logística, estado grande, né? Então, ele queria montar uma caravana mesmo para sair rodando o estado inteiro e estava perguntando se a gente poderia apoiar, né? Lógico, eu já adorei o fato disso ter chegado até nós, e isso aí certamente será implementado, executado, e será com o nosso auxílio, com o auxílio da Escola Judiciária Eleitoral do TSE e do Ceará, isso vai ser implementado e isso vai compor o banco de boas práticas dos alunos. É como eu dizia, se vocês estão fazendo coleta seletiva de lixo e o fazem democraticamente, mandem para a gente quer saber como é que vocês têm feito a coisa, tá? Então, o projeto ele é voltado... no projeto, professora Ana Flávia, no projeto a gente concebeu 2 públicos-alvo, o público-alvo mediato e o público-alvo imediato. Público-alvo mediato, os queridos colegas professores, público-alvo imediato, os jovens, esses são os destinatários últimos do nosso projeto, tá bom? Muito obrigado por falar da senhora. Bom dia. Bom dia. Desculpa que eu estou aqui esperando um tempo. Meu nome é Fabrício Monteiro, sou professor... Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, da Escola Laura das Chagas. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Primeiro, aliás, eu gostaria de discordar
de uma coisa. Eu acredito que hoje, nesse país, a nível federal, nós estamos vivendo um estado de exceção, porque foi votado num plano de governo, num projeto de governo que não está sendo efetivo nesse país hoje em dia. Nós temos hoje, isso eu falo como senso geral, uma quadrilha instalada nos três poderes que se protege entre si para manter o status quo da sociedade brasileira. Isso aí falando, sobretudo, do executivo e do legislativo. E eu vejo também que a sociedade brasileira ela está bipolarizada. A mídia conseguiu isso, a classe política conseguiu isso. De um lado, uma esquerda muito arraigada, e no outro, uma direita muito forte, e que não tem lugar para um centro ou para uma conciliação hoje em dia no país. Ou é tudo ou é nada. E eu vejo que as eleições do ano que vem, elas são muito, aliás, voltando um pouquinho, e nós temos um outro grupo crescendo no nosso país que está querendo atacar a democracia, que pelo descontentamento com a classe política, pede a volta de um regime ditatorial e pede também que os militares façam uma intervenção constitucional, o que não existe, é um golpe de Estado. É ferir a democracia, é tirar o direito de voto que todos os cidadãos brasileiros lutaram para conseguir. Então, eu vejo que a eleição do ano que vem ela é muito delicada, porque é um cenário inédito na política brasileira, desde a direta já, que está muito antagônico os dois lados da política brasileira. Os adultos já estão, os mais velhos, a gente ouve nossos pais, avós, os jovens ouvem de alguns profissionais da educação, esse descontentamento. Como convencer esse jovem, como ir votar, porque o ataque não é a democracia, não é o voto, não é a eleição. Citando o Oscar Niemeyer, que projetou essa escola, que se ele soubesse dos políticos que colocaríamos em Brasília, ele teria feito Brasília em forma de pinico e não de avião. Porque está muito... a classe política, ela está desconstruindo tudo pelo que nós lutamos nesse país. E vem a eleição, volta a eleição, os políticos, os candidatos são os mesmos. A gente vê o Supremo tentando fazer alguma coisa, vai para o Congresso, é desfeito tudo. Então, eu vejo que essa eleição é muito delicada e queria saber como a gente pode fazer isso e mudar essa percepção. Beleza, Fabrício, muito obrigado, viu? A primeira, é Fabrício mesmo, né? Fabrício, obrigado mesmo, de coração. A primeira observação que eu faço é a seguinte, você ia falando e você começou já a sua fala dizendo, olha, nós discordamos em um aspecto. E o que eu quero chamar a atenção é para o seguinte fato, democracia, o mais fácil da democracia é o consenso. O dissenso é o complicado. Tá? O dissenso é o complicado. Então, o dissenso sempre vai existir, não existe unanimidade, nesse cenário, pelo menos, não existe unanimidade, o dissenso sempre vai existir. O que nós discordamos em termos só, porque você tem uma visão mais pessimista das instituições atuais e eu tenho uma visão mais otimista das instituições, em que pese ter uma visão pessimista também das pessoas que compõem as instituições. Mas eu acho que as instituições se sobrepõem às pessoas, as pessoas passam, as instituições ficam. Era sobre isso que a gente estava conversando aqui quando eu estava conversando inicialmente com vocês. Então, assim, o cenário é muito delicado. Eu disse, inclusive, aqui na minha palestra, que o cenário de 2018 é muito mais delicado, muito mais sensível do que parece. A gente tem que saber abrir os espaços públicos para o consenso e para o dissenso, então fico muito feliz que alguém tenha discordado de mim, mas eu vou só reiterar a minha posição, eu confio nas instituições atualmente, confio nelas, em que pese a gente ainda ter que fazer uma lavagem aí das pessoas por trás das instituições. Eu confio na ordem jurídica constitucional brasileira, tá? Confio na ordem jurídica infraconstitucional, inclusive brasileira, com muito problema, com muita coisa, mas assim, acho que a gente construiu
uma cultura democrática, um patrimônio democrático relevante nesses 30 anos. Tá? A gente construiu, isso aí é algo que... A gente não pode ser injusto com as gerações que passaram esses 30 anos lutando para modificar as coisas. E, então, a gente diverge nesse aspecto de uma visão otimista ou pessimista das instituições, mas a gente concorda quanto ao cenário delicado e sensível para as eleições de 2018. Né? E é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu queria deixar essa mensagem de conscientização política para a gurizada, lógico, para os professores também, que são agentes. Vocês viram, o mote da campanha da Semana do Jovem Eleitor é: cada voto muda, cada voto faz a diferença. E ainda que você esteja diante de um cenário eleitoral em que o percentual seja muito discrepante, um candidato com 1%, outro candidato com 99%, eu tenho a convicção de que esses 99% foram construídos voto a voto. Então, se a gente tiver a consciência de que maioria se constrói voto a voto, a gente vai valorizar o nosso próprio voto, a gente vai buscar a construção de uma consciência e de uma cultura democrática. Então, assim, é só a mensagem que eu quero deixar. Primeiro, o meu agradecimento, inclusive pelo dissenso. Segundo, dizer que o dissenso é a chave da democracia, não o consenso. Tá? E terceiro, manter minha mensagem de esperança, mesmo dentro de um cenário tão delicado como esse que se aproxima. Tá bom? Obrigado, Fabrício. Vamos conversando, tá? Tá. Meu nome é Felipe, eu sou advogado e professor de Sociologia. Felipe, é isso? Sim. Felipe, oi Felipe. Sou advogado e professor de Sociologia na Escola Estadual Cristiano Machado. Uhum. É um prazer estar aqui na palestra de vocês hoje. Obrigado. Queria inicialmente falar a todos os jovens que, como eu formei há pouco tempo, formei em 2010, no meu 3º ano, formei em uma escola pública, passei meu ensino médio todo em uma escola pública, que é a Escola Estadual Ordem e Progresso. Fiz o meu 1º ano na Escola Estadual Vila Lobos, fica próximo ao centro de Belo Horizonte. Queria falar primeiramente a vocês que não desistam, que não deixem que o desânimo pegue vocês de modo algum, que eu também realmente, nós como adolescentes, nós sentimos uma dificuldade muito grande de se apegar aos estudos. Muitos poucos levam os estudos realmente a sério. E isso é a vida de vocês. Vocês vão levar essa carga para a vida toda. Não é uma coisa, eu vou formar logo no ensino médio e vou começar a trabalhar. Não é assim. Eu espero que, sinceramente, vocês continuem estudando, porque é uma forma de vocês perpetrarem o futuro até da sua prole, né? Dos seus familiares e tudo. Quanto à fala da professora, na questão da escola sem partido, dos limites que definem a atuação de um professor ali ou não, gostaria de falar que a Secretaria de Educação contratou a todos nós como professores e não como militantes, para começo de conversa. E segundo, como professor de Sociologia, eu ensino meus alunos teoria do Estado, como o Estado funciona, como a política funciona, como as nossas instituições funcionam, desde a base do Estado, formação, até a formação política, como funcionam a defesa do Estado, a nossa soberania, como nós podemos ser cada dia mais, patriotas, porque esse espírito de patriotismo que você mesmo salientou no início da palestra, das bandeiras americanas, o povo americano tem aquele senso de que o que é público é dele também, por isso ele cuida. Eu acho que nós devemos levar isso a todos os alunos. E existe sim um modo de você tratar de política em sala de aula sem falar de partido. Eu consigo tratar dessa maneira. Vamos lá. Felipe. Vamos lá, Felipe. Qual é o problema? Felipe, por favor, vamos lá. Tô te ouvindo. Ok.
como eu disse, tem como você ensinar os alunos sem levar sua ideologia política pessoal para todos os alunos. Dá para entender, nós conseguimos perceber, vamos lá? Nós conseguimos perceber com esse exemplo de profissional aqui, como é que está indo de mal a pior a educação brasileira. Muito obrigado. Felipe, pessoal, eu tenho que encerrar, é verdade. Pessoal, Felipe, vamos lá, pessoal? Felipe, gente, por favor, obrigado silêncio. pela sua participação, tá? A tua mensagem é otimista, como é a minha também, assim. Ou seja, eu acho que é possível, sim. É uma preocupação. A professora Tânia estava preocupada com isso inicialmente. Vamos lá, pessoal. Eu estou encerrando mesmo, prometo. Então, a ideia é uma mensagem otimista. Eu acho que é possível, sim, fazer esse tipo de abordagem. A gente está entregando um material que é partidariamente neutro. A gente não trabalha com partidos no TSE, né, na Justiça Eleitoral. Então, é só para aderir mesmo a tua fala, tá? Primeiramente, agradecer vocês por ter me concedido esse espaço de fala. Eu sou o professor Juvenal, sou da Escola Leopoldo de Miranda, uma escola aqui pertinho. Parabenizar, professor Adson, pela apresentação, dizer e pedir-lhe desculpa inicialmente por não poder aceitar o seu pedido, uma vez que eu esperei 1 hora pelo início desse evento. Nós tivemos 1 hora de atraso, então desculpe. Eu vou à minha pergunta já sendo breve. O professor iniciou uma discussão fazendo a defesa das instituições. Eu achei muito bacana, professor, mas eu discordei do senhor nesse momento. Tentei aqui, mas acho que o cerimonial não funcionou muito bem, que eu tentei me inscrever para apresentar essa questão. Não tem como nós fazermos uma defesa de instituições quando nós estamos falando de Estado como sinônimo de privilégio. Eu vi o professor fazendo essa defesa, mas isso é extremamente complicado nos dias de hoje. Nós podemos defender uma instituição com palavras, mas, na verdade, o que vai fazer essa instituição ser diferente são nossas atitudes. Né? Por isso que eu exigi a atitude de poder falar, porque é um respeito a nós, professores que estamos aqui e que esperamos 1 hora pelo início da atividade, do horário que estava previsto, dos alunos que estão aqui, que também esperaram 1 hora pelo início da atividade prevista. Então, esse respeito ao nosso tempo, nós também iremos lhe pedir. Né? A instituição, ela deve se aproximar da sociedade através de práticas. Né? O projeto revela a necessidade de fortalecer a democracia. Mas a primeira pergunta é, qual democracia nós estamos falando? Diante do que o professor apresentou, estarmos no estado de exceção. Isso é uma convicção para a maioria de nós, professores. Nós não estamos em um Estado democrático de direito, estamos em um estado de exceção. E é essa realidade que deve ser a luz das nossas práticas. Parabéns pelo projeto, #partiu, né? Mas nós precisamos, #partiu mudar, mas nós precisamos mudar e a primeira mudança é as nossas práticas. Nós não podemos falar mais de um Estado em que seja sinônimo de privilégio. E também faço a defesa que as instituições são além dos sujeitos, mas nós, como sujeitos, somos o primeiro espelho dessa instituição. Obrigado, gente. Obrigado. Professor Juvenal, não é isso? Professor Juvenal, muito obrigado. Eu peço-lhe desculpas, assim, gerenciar efetivamente a quantidade de perguntas e tempo e tudo é complicado, assim. Eu estou tentando ter uma visão panorâmica aqui do auditório, mas nem sempre é possível, tá? Então, fica aqui meu pedido de desculpas, bem sincero mesmo. Eu não tenho nenhuma pretensão de vir aqui para tolher palavra de ninguém. Pelo contrário, eu dei minha mensagem e depois quis ouvi-los. Eu acho que é até mais rico e mais importante. Então, assim, na verdade, é mais uma fala de dissenso, que eu acho que enriquece o debate, mais uma opinião no sentido de que o Brasil é um Estado de exceção e não um Estado democrático de direito, e na verdade, eu me mantenho no dissenso. Assim, não estamos juntos no foro democrático, no foro de debate, mas não estamos juntos nessa opinião, somente. Isso não faz de nós inimigos, nem pessoas com animosidade qualquer. Então, é importante que se frise isso. Né? Eu não vim aqui
convencê-los disso ou daquilo. Eu disse a vocês, eu não estou na pele de vocês, assim, e é muito difícil isso. Eu tento ouvi-los, eu tento verificar a realidade de vocês, mas só vocês sabem onde é que o calo aperta. Nessa perspectiva, eu tenho os meus calos também. Então, eu assim, só reitero a minha confiança nas instituições, reitero a minha confiança num Estado democrático de direito que revela uma cultura democrática e uma cultura jurídica incipiente. Portanto, não dá para pensar em um Estado democrático no sentido pleno da coisa, no sentido pleno da expressão. Diga-se de passagem, dificilmente no mundo a gente encontra uma experiência democrática, uma experiência jurídica plena, efetivamente. Então, eu acho que a gente está caminhando nesse sentido. Se se interpreta algo como um Estado de exceção ou como um Estado democrático de direito, é muito da percepção da realidade, do contato com a realidade. Eu tenho um contato diferente da sua realidade, eu tenho uma realidade, você tem outra. Não faz de nós pessoas, não faz de mim melhor do que você, nem você melhor do que eu. Então, são realidades diferentes e lógico que cada realidade gera uma percepção diferente, tá, em nós. Então, a tua realidade denota a existência de um estado de exceção. A minha percepção da coisa é que não. Tá? E isso enriquece muito o debate. Eu adoraria sentar contigo, tomar um café e conversar a respeito desse dissenso, tá bom? Então, eu vou só reiterar aqui meus agradecimentos, vou retomar a palavra para o professor Renato, espero que tenha sido uma manhã produtiva para vocês, como foi para mim, tá? Obrigado. Bom, gente, eu vou agradecer a presença de todos, o esforço dos professores de estarem aqui, tá? Agradecer, acho que foi uma manhã produtiva, temos muito material, acho que é importante a gente se apropriar desses materiais, para que a gente possa realmente, se a gente quer mudança, a gente precisa se apropriar e trabalhar em cima disso. Tá? É uma parceria que nós estamos fazendo, a Justiça Eleitoral, a Escola Judiciária Eleitoral, eles estão abertos, isso a gente está desde 2013 nessa caminhada. Então, eu vou me dar a liberdade de falar, usem e abusem do sistema, tá ok? Que nós estamos apoiando e nós vamos construir uma coisa bacana. E como o professor disse, se me permite, professor, né? É em construção. Então, gente, se a gente não concorda, se a gente concorda, se a gente tem uma ideia de política, vamos nos apropriar do sistema e vamos colocar as nossas impressões, porque em cima disso nós vamos conseguir construir uma plataforma, um entendimento melhor. Então, isso vai ser um trabalho de todos nós, ok? Então, agradeço aí a todos e vou passar para o doutor Luiz Fernando, que vai dar a palavra final para vocês. Bom, quero reiterar os agradecimentos da presença de todos, professores, alunos e demais presentes. Foi muito importante o debate, acho que foi muito produtivo. Fico feliz de ver que todos aqui estão engajados nessa iniciativa. Vai ser muito importante o empenho de cada um. A cidadania se constrói dia a dia, ato a ato, para o bem comum da coletividade. Aproveitando aqui o debate que foi posto, né, eu quero esclarecer que há, sim, interesse do judiciário se aproximar da sociedade, tanto que a Escola Judiciária Eleitoral tem um projeto, além desses que foram apresentados hoje aqui, são muito eficazes. Temos o Conhecendo a Justiça Eleitoral, que inclui a visitação aos prédios da Justiça Eleitoral, com apoio dos servidores, que tem a orientação de prestar todas as informações necessárias ao esclarecimento dos alunos e professores que se dirigirem até o local. Basta acessar o site da Escola Judiciária Eleitoral e lá poderem marcar o dia e o horário que vamos recebê-los de portas abertas. Inclusive, nesse sentido, a Justiça Estadual também do Fórum Lafayette tem o programa Conhecendo o Judiciário, que também é um projeto parecido com esse da Escola Judiciária Eleitoral, que também tende a facultar o conhecimento daqueles interessados pelo Poder Judiciário. Então, é isso aí. Peço
peço a todos e agradeço a atenção e estamos à disposição. Aguardo a visita dos senhores na Justiça Eleitoral, se for o caso, dependendo do interesse de todos, e muito obrigado, viu? Um bom dia a todos.